Eu sou Manuel Carvalho e este é o P24. Marine Le Pen sofre um duro golpe, mas ainda é cedo para decretar a sua morte política. Et nous partons donc en direct du tribunal judiciaire de Paris puisque la nouvelle est tombée, inéligibilité avec exécution immédiate pour Marine Le Pen et ses co-prévenus. Donc voilà, c'était l'annonce qu'attendait le Rassemblement national. Vous voyez ici Marine Le Pen qui quitte, semble-t-il, l'audience. C'est un coup très dur pour la chef de file de l'extrême droite. Depois de se conhecer a sentença aplicada por um tribunal de Paris a Marine Le Pen, por apropriação criminosa de dinheiros públicos, tornou-se irresistível regressar ao passado e recordar uma máxima da antiga Frente Nacional que liderou durante anos. Cabeça erguida, mãos limpas, dizia essa máxima. Depois de ser condenada a pagar 100 mil euros, a 4 anos de prisão, 2 dos quais de pena efetiva, e mais grave ainda, ao ser impedida de se candidatar a cargos políticos durante 5 anos, Marine Le Pen pode manter a altura da cabeça. Mas já não pode reivindicar a limpeza das mãos. A Justiça deu como provado, e com provas sólidas, que durante anos, entre 2004 e 2016, o partido de Le Pen desviou mais de 4 milhões de euros do Parlamento Europeu para pagar aos seus funcionários, entre os quais uma secretária de Le Pen e um guarda-costas. Com uma enorme candura, um desses funcionários pagos com dinheiro europeu pedia a Le Pen para o deixar ir ao Parlamento Europeu, o que lhe permitiria conhecer o deputado ao qual, supostamente, estaria a servir ou assessorar. A mensagem foi obviamente incluída no rol das provas. Quererá isto dizer que esta acusação vai ser mesmo a morte política que a própria Marine Le Pen admitiu caso fosse impedida de se candidatar às presidenciais de 2017? Talvez não. Como disse Le Pen, numa entrevista televisiva em 2006, os franceses estão fartos de ver os políticos desviar dinheiro. É escandaloso. Mas bem se sabe que os políticos da extrema-direita têm uma particular capacidade de resistir aos escândalos que adoram atirar para cima dos outros. Marine Le Pen pode ainda recorrer e ganhar o recurso a tempo das próximas presidenciais ou pode mesmo esperar pela eleição seguinte. Ela tem, recorde-se, 56 anos. Para todos os efeitos, esta condenação de uma personalidade icónica da extrema-direita europeia deixa no ar perguntas obrigatórias. Servirá para a sua vitimização, beneficiando-a? Servirá como uma desilusão para os eleitores da extrema-direita em França e não só? Queremos saber as respostas em conversa com o historiador italiano radicado em Portugal, Riccardo Marchi. Riccardo Marchi escolheu a direita, e em especial a extrema-direita, como foco principal dos seus estudos académicos. Tem vários livros publicados sobre o tema. Este é o P24, o seu dia começa aqui. Riccardo Marchi, muito obrigado por ter vindo ao P24. Se confirmar que Marine Le Pen não vai poder concorrer às presidenciais de 2027, é caso para declarar, como aliás a própria sugeriu, que ela morreu politicamente, ou para declarar a sua morte política? Sì, eu imagino que a Marine Le Pen esteja neste momento também um bocado a jogar com a gravidade da situação, dizendo que uma decisão contra a sua candidatura às presidenciais representaria a morte política dela, mas também do Rassemblement Nacional. Eu não acredito que seja nem a morte política do Rassemblement Nacional, nem da Marine Le Pen. A Marine Le Pen, apesar de tudo, é uma dos líderes da direita radical mais influente, mais importante, não só na França, mas a nível europeu, e apesar de 5 anos de condenação, mesmo que tenha que fazer os 5 anos de condenação com pulseira eletrônica ou outras formas de ficar fora do jogo político direto, não desaparecerá do mapa político. Não esquecemos que a Marine Le Pen é, neste momento, um dos pilares mais importantes do grupo europeu dos Patriots for Europe, com um papel decisivo na formação deste novo grupo, e é uma peça fundamental na reconfiguração das direitas em França. Portanto, mesmo na pior das hipóteses, ou seja, aquela de não poder se candidatar às eleições presidenciais de 2027, é de facto a pior das hipóteses, porque seria um golpe chato, não vai desaparecer nem a Marine Le Pen nem o Rassemblement Nacional. Aliás, há quem diga, portanto, que o Rassemblement Nacional pode fazer de alguma forma o discurso da vitimização e beneficiar politicamente com esta condenação. Concorda com esta maneira de ver
esta realidade, esta situação? Sì, io credo che sia inevitabile il discorso da vitimização, non tanto, possivelmente também para a acusação em si de ter desviado os fundos e ter utilizado os fundos de uma maneira indevida, mas isso já é difícil em qualquer dos casos de ir contra as provas provadas que este crime aconteceu, quanto pelas consequências de impedir a Marine Le Pen de candidatar-se a cargos políticos por 5 anos, segundo esta execução provisória que lhe foi dada com aplicação imediata e que incide particularmente nas eleições presidenciais de 2027, que são eleições importantíssimas para Marine Le Pen. Onde ela tinha hipótese de ganhar. Tinha hipótese de ganhar até ver, mas em qualquer dos casos ia a estas eleições com intenções de voto de 35% até 37% dos votos, portanto, possivelmente uma mudança histórica na política francesa, e o Poder Judicial, com a sua intervenção, possivelmente vai bloquear, vai proibir, vai impedir esta novidade. Portanto, é inevitável que a Marine Le Pen o faça, como também outros líderes congêneres a Marine Le Pen já o fizeram. O mais recente é o Calin Georgescu na Romênia, né, que foi cancelado após até ter ganho a primeira volta das eleições, mas penso a líderes importantes também como o Matteo Salvini na Itália, com o caso, quando fui ministro do interior, com o caso dos navios das ONG que resgatavam os migrantes no Mediterrâneo, onde a justiça levou para a barra do tribunal ele como ministro do interior, mas nenhum outro político do governo que ele integrava. E estas políticas são decididas a nível de Conselho de Ministros, não são decididas por Matteo Salvini, que acorda uma manhã e decide de bloquear os navios das ONG. Mas a Giorgia Meloni teve o mesmo problema, também com aquele seu plano de deslocação dos migrantes para a Albania, em acordo com a Albania. Aí foi o Poder Judicial que bloqueou esta intervenção, e isso, estamos a ver muito também isso nos Estados Unidos nestes dias. Portanto, todos estes líderes estão a dizer, atenção, que há uma parte do Poder Judicial que não faz só lei, não aplica só a lei, não interpreta só a lei, mas faz política ativamente. Esse é um discurso bastante comum a estes líderes políticos. De qualquer forma, portanto, mesmo que haja condenações judiciais, aconteceu agora aconteceu em França e já aconteceu nos Estados Unidos, por exemplo, parece que os partidos e os movimentos da extrema-direita são muito mais imunes àquilo que são a censura pública associada a uma condenação judicial do que os outros partidos. Como é que isto se pode explicar, Ricardo Marchi? Isso se pode explicar com o facto que o eleitorado desses tipos de partidos, que é um eleitorado a partida antissistema e anti-elite, vê qualquer ataque por parte do Poder Judicial como um ataque a estas vontades de renovação por parte de sectores cada vez mais consistentes do eleitorado. É uma sensação que estes eleitores têm não só em relação ao Poder Judicial, mas também, por exemplo, ao poder mediático, né? O quarto poder dos mídias é muitas vezes acusado de ser, na verdade, o braço armado do sistema, do status quo, contra as tentativas de renovação. Portanto, eu diria que estes casos muitas vezes até acabam para fortalecer estes tipos de partidos, exatamente porque dá a sensação que, bom, se estão tão perseguidos é porque estão no caminho certo. O Ricardo Marchi, que estuda estas questões em Portugal e não apenas em Portugal, as questões associadas, portanto, aos partidos da direita e principalmente da extrema-direita, diria que a Marine Le Pen é a personalidade dessa ala, desse espectro político mais influente da Europa? Diria que uma das mais influentes da Europa, de certeza. E diria que a coisa mais interessante é que faz parte daquela nova geração de líder da direita radical de sexo feminino e com uma capacidade de diferenciar-se também de outros líderes de direita radical. Por exemplo, Marine Le Pen continua a assumir a bandeira do soberanismo populista, ou seja, de uma oferta política que vai para além da direita e da esquerda, contra o status quo francês e o status quo de Bruxelas. Diferentemente, por exemplo, de Giorgia Meloni, que, pelo contrário, decidiu colocar-se claramente na área conservadora, portanto, abandonar um bocado o discurso do populismo, não à direita, não à esquerda, ao povo contra a elite. Giorgia Meloni não preferiu dizer nós somos um partido de direita, da direita conservadora, e, portanto, é interessante ver como estas mulheres, para pôr também o caso de Alice Weidel, da Alemanha, estas três mulheres fortes,
fortes, com até uma imagem muito positiva e, no caso de Giorgia Meloni, com uma performance de governação que até agora lhe está a correr bastante bem, tem de facto as potencialidades todas para mudar a relação de forças dentro das direitas e dentro do centro-direita, aliás, diria, não só dos respectivos países, mas também da União Europeia. Isso torna essas mulheres extremamente interessantes. Mas, de qualquer forma, portanto, nós tínhamos assistido nos últimos anos, portanto, também a um caminho por parte do Rassemblement National e de Marine Le Pen em direção ao centro, digamos assim, abdicando de alguma forma de alguns discursos mais radicais. Não, eu não diria que houve um caminho ao centro. Houve, de certeza, um afastamento daquela que era a cultura política tradicional do pai e que representava, o Jean-Marie Le Pen, que representava uma cultura política enraizada na direita radical francesa, era a cultura política, uma parte dos saudosistas de Vichy, não era o caso de Jean-Marie Le Pen, uma parte dos saudosistas da Argélia francesa e da epopeia da OAS, isto sim era o caso de Jean-Marie Le Pen. Mas com o passar dos anos, aquela geração ficou atrás, ou seja, os eleitores, principalmente as gerações mais novas, já não se reconheciam naquele tipo de cultura política da direita radical francesa, e Marine Le Pen, que é parte daquela geração, soube interpretar as novas identidades da direita radical francesa e, portanto, traduziu o novo populismo de direita francês segundo um novo vocabulário que está a funcionar muito mais que não aquele do pai dos anos 70, 80 ou 90 até. E diria, portanto, o pai de alguma forma foi pioneiro, portanto, na criação no robustecimento desta nova vaga de extrema-direita na Europa. Diria que a filha também teve o mesmo tipo de influência, portanto, à escala europeia? Na propagação dessas ideias mais extremadas? Eu diria de sim. Nós pensamos que a Marine Le Pen começou a sua carreira de primeira linha nas presidenciais de 2012, quando concorreu. Não chegou naquela altura a segunda volta, mas fez uma performance interessante para aquele contexto político e, portanto, antecipou fenômenos que aconteceram uma década depois, né, com Giorgia Meloni, que chega a presidência do Conselho na Itália, ou com Alice Weidel, que torna a direita radical alemã o segundo ou terceiro partido mais forte e, em alguns länders, até o primeiro partido, uma coisa impensável para a política alemã até há poucos anos atrás. Portanto, a Marine Le Pen soube interpretar essas novas formas de fazer política da direita e, possivelmente, a Giorgia Meloni claramente se identificou com Marine Le Pen nos primeiros anos, depois escolheu o seu caminho diferente e se distanciou da Marine Le Pen, mas foi uma das precursoras desta nova vaga de direita radical do século XXI. Na linha de sucessão de Marine Le Pen está agora Jordan Bardella, que é um jovem. Acha que está à altura do desafio que o espera? Jordan Bardella já deu demonstração de ser uma figura política em termos de comunicação, em termos de enraizamento das ideias e de capacidade de transmiti-las a um público cada vez mais amplo, cada vez mais jovem, eficaz. Portanto, pode, no caso em que a Marine Le Pen possa não concorrer às eleições, o Jordan Bardella é considerado uma das alternativas viáveis. Os analistas têm algumas dúvidas se o Jordan Bardella consegue transportar consigo todos os 35% a 37% que a Marine Le Pen tinha, exatamente pela jovem idade. Apesar de tudo, a Marine Le Pen é uma política experimentada, é uma política de longo curso, é uma política que dava uma certa solidez de imagem junto do eleitorado, e o Jordan Bardella, por quanto bom possa ser, é um homem um jovem homem de 28 anos e, portanto, uma parte do eleitorado pode ficar com o pé atrás. Certo é que tudo dependerá, se de fato se confirma a sua presença nas presidenciais, da performance que fará perante os outros candidatos. Em qualquer dos casos, não podemos dizer que a Rassemblement National com o Bardella parte em desvantagem. Tem este capital político e social da Marine Le Pen e o Jordan já deu prova de poder levantar a bandeira com dignidade. Até porque, enfim,
Marine Le Pen não se pode candidatar, mas pode fazer campanha pelo seu Delfim no interior do partido. Isto sem dúvida, aliás, é por isso que estava a dizer, não há morte política da Marine Le Pen. A Marine Le Pen até é uma mulher nova, relativamente nova de idade, portanto não vai abandonar o campo por este percalço que lhe aconteceu ao judiciário agora. Muito obrigado, Ricardo Marchi, por ter vindo ao P24. Foi um prazer ter falado consigo. Obrigado pelo convite. Chama-se Sia Gray, é canadiana-japonesa e acaba de lançar um álbum que vale mesmo a pena conhecer. O álbum chama-se Sia e escreve Daniel Dias, no último Y. É uma pérola indie pop. É mesmo. Um disco denso, tenso, imaginativo, fortemente melódico e cruzado por uma adorável boa onda. Conheçam-o nas páginas do Público ou ouçam numa das plataformas de streaming disponíveis. O P24 regressa amanhã. Tenha um bom início de semana. O Público fica no ouvido.